Agora vai. Tomei refri. Acho que agora vai. Se não estiver travando agora, vai dar certo. Estamos chamando seus amigos. Estamos convidando pessoas, seus seguidores, para ver o seu vídeo. Mas isso aí, agora vai dar certo. Agora tem que dar certo aqui. Vamos ver. Chama aí, Vitor. Salve, mano. Agora melhorou aí pra ti ou como é que tá a situação? Pra mim tá tudo escuro ainda. Pra ti? Eu não me vejo. Não, tá tranquilo. Tá, mas e o meu? Eu ouço mais ou menos com uma certa nitidez a tua voz. Aí eu não apareço. Não, eu não apareço só. Mas tu tá me vendo? Tô te vendo. Depois eu vou Ah, salvar e então. vou botar pro YouTube daí. Não, o Instagram tá com um bug desse aí. Tá meio estranho. Tá, mas Que pra loucura, ti aí bicho. tá a imagem, como é que tá? Pra minha, pelo menos aí. Pra ti tá de boa, tá conseguindo ver bem. Não, eu consigo te ouvir, mas o movimento aqui ainda trava um pouco. Tranquilo. Tá, aqui vai salvar depois, eu acho que vai dar tudo certo. Então, queria que tu te apresentasse pro pessoal. Qual o teu nome? O teu nome tava ali na chamada, na real, né? Mas, falar a tua idade e tal, falar do que tu faz da vida. E depois eu começo a fazer umas perguntas aí pra gente aprofundar o assunto. Quem és Então, tu? minha gente, eu sou o Vitor, eu sou coordenador do movimento conservador aqui no Rio Grande do Sul e eu trabalho com consultoria política e às vezes eu escrevo para o Gazeta Conservadora, para o portal Mundo Conservador e às vezes para alguns jornais de Novo Hamburgo, Porto Alegre, os jornais de circulação, certo? Sim. E estamos aí na briga há algum certo tempo. Já na época o pessoal começou a se organizar na internet, lá por 2013, 2014, o pessoal já não queria que a Dilma se reelegesse e todo mundo acreditou que a eleição de 2014 foi uma fraude, etc. Em 2014, na verdade, muita gente já queria que o Bolsonaro saísse à presidência, né? Mesmo sabendo que ele não teria a mesma relevância que ele tem hoje, porque Bolsonaro não era muito conhecido, etc. Mas eu creio que ali que foi o germe da militância conservadora, não? Aham. E tu começou a E aí o trabalhar, pessoal até fez música. tu começou a trabalhar nessa época ou tu começou antes? Não, eu comecei aí já. O pessoal já fazia jingle pro Bolsonaro, fazia jingle com voz e violão. Todo mundo falando que ia fazer campanha de graça para ele. Mas a gente, na verdade, para quem realmente está desde 2012, 2013, por aí o cenário de hoje, com Bolsonaro na presidência, etc., quem bateu de frente com o estamento, realmente acha que às vezes o cenário de hoje é até meio surreal, né? É muito mais do que a gente imaginou. E aí com isso acabei participando da eleição municipal de 2016, eu era filiado ao PSC, não fui candidato, né? Não Uhum. sou candidato, nunca vou me candidatar a nada. Eu tenho simplesmente uma missão acadêmica, essa porcaria, eu tenho nojo de política, essa gente que se envolve com política, tenho nojo dessa gente também. Não, então, o que acontece? Ali eu já vi como é que era a dinâmica de uma eleição municipal, ali pelo PSC, e eu acho que o PSC usou muito mal o nome do Bolsonaro. O Bolsonaro disponibilizou o nome dele, as pautas que ele levantou, a questão da criminalidade, etc. Mas o pessoal utilizou muito mal, não soube, não quis bater de frente com o estamento.
fez até algumas coligações bem estranhas, e aí não deu certo. Aí em 2018 já não fazia campanha para ninguém, já não quis me engajar tanto, mas aí, ainda no PSL já teve uma movimentação, o pessoal tentar entrar no campo cultural, mas não conseguiu por falta de mão de obra, falta. O pessoal que se aproximava geralmente tinha um interesse realmente de participar do processo político e ponto. Não tinha interesse de fazer uma modificação cultural, trabalho de formiguinha. Acabei trabalhando na Assembleia Legislativa também, participava, né, do mandato de um deputado estadual. E com isso a gente vai conhecendo a máquina por dentro, vai conhecendo como é o jogo de poder. E realmente, quanto mais a gente conhece o jogo de poder, mais cético a gente fica, mais a gente compreende que realmente o que importa é a cultura, é a literatura, é o que a gente vai produzir aí culturalmente, é o que a gente vai deixar para as outras gerações. Que um mandato de 4 anos no legislativo, ele não faz a diferença que um livro faz. Certo? Eu sou bem cético quanto a essas questões dos cargos, de concorrer. Acho que essa eleição municipal também não vale muita coisa, porque tem todo um jogo geopolítico por trás, em que as indústrias vão sair da China, vão precisar encontrar algum lugar. O Trump provavelmente já tem um acordo para atrair elas para o Brasil, um acordo com o Bolsonaro. Então, eu acho que essa eleição vai acabar ficando em segundo plano no jogo geopolítico no geral. Sim, tá, assim como eu também, como tu acabou de falar, também participou, né, de um mandato, né, trabalhando no mandato. E tu gostaria de falar o porquê que tu saiu ou tu acha que é melhor deixar quieto? Foi isso que te tornou cético, mas foi isso que te tornou ficar mais cético também nessa questão assim de que a política Não, eu vem. sempre fui cético. Eu entrei com a proposta de fazer uso de um mandato para entrar na guerra cultural. Fazer o uso do mandato, os recursos do mandato para fazer as modificações culturais. Essa menina que entrou na live agora é a menina mais linda do mundo. Então, eu já entrei com essa proposta. Olha, quem entrar na guerra cultural primeiro, aqui da casa, no caso da Assembleia Legislativa, quem entrar primeiro nessa guerra vai poder cooptar o pessoal, quem adentrar quem for mais incisivo com o seu perfil cultural é quem vai ganhar o maior capital político a nível do Estado. Mas hoje nós vemos que todos os deputados que foram eleitos a nível estadual estão bem inertes a respeito tanto do nosso governador, que tem um trato desumano com a nossa população, como também o que ele está tentando inserir na pauta cultural, como, por exemplo, o Eduardo Leite, ele contatou a Unesco para ministrar ideologia de gênero para o ensino fundamental das escolas estaduais. Sim. Todo mundo, silêncio ensurdecedor, certo? Vejamos também essa questão das pautas econômicas, é algo muito subjetivo. Deu uma travada depois que tu falou da Unesco ali. Eu acho que o Instagram tá meio que. Não, o Instagram é dos Illuminati, deve ser por isso. Não, é que a questão é assim, o Eduardo Leite, ele contatou a Unesco para poder ministrar a ideologia de gênero para as crianças, certo? É. E, então, o silêncio dos mandatos legislativos foi ensurdecedor. Não teve ninguém que se levantasse contra isso. Ou ninguém viu, isso já seria incompetência do gabinete. Ninguém falou, isso é incompetência do mandatário. Omissão, né? Exatamente. Então, também as questões sobre educação, o que a Secretaria da Educação tem levantado, também não foge em nada do materialismo marxista que sempre foi. Ou seja, não mudou nada, o baile seguiu mesmo na área cultural. Ter colocado ali um Olívio Dutra ou uma Manuela Dávila no Palácio Piratini
em termos culturais, não muda droga nenhuma. A única A coisa que seria economia, que, tipo, estaria até um pouco mais visível, dizer, ó, tipo, pelo menos a gente sabe que a linha deles é essa. exatamente. Talvez alguém pedisse um impeachment, a coisa talvez fosse um pouco mais fácil. Ou mais simples. Não digo mais fácil, mas mais simples. O pessoal ia perseguir muito mais. Mas agora, o Eduardo Leite, como apresenta uma pauta liberal na economia, o pessoal anda Liberar que proíbe o realmente pessoal de, liberar que proíbe o afrouxando pessoal para ele. de trabalhar, né? Pois é, então é, é muito complicado, sabe? Que o pessoal não tem realmente interesse no que tem impacto a longo prazo. O que tem impacto a longo prazo são essas iniciativas, por exemplo, que o nosso governador está promovendo na área cultural. Essas reformas que vão passar agora, passaram algumas e umas privatizações para a Assembleia Legislativa, elas são momentâneas. Provavelmente depois dessa crise com o Covid-19, eu espero que o Bolsonaro, através do Guedes, tenha um grande pacote de desburocratização e industrialização do Brasil. Porque nós podemos atrair essas indústrias que vão sair da China. Temos totais e completas condições. Nós temos minérios, nós temos amplitude territorial. Não tem motivo nenhum para não disputar geopoliticamente por essas indústrias. Então, assim, ó, o que nós vemos é uma inércia, na verdade é uma falta de preparo, porque, porque na verdade, os mandatários que tiveram mandato pelo PSL, o Rosseto, não sei, na Juliana Brizola. Que Falaram que a também, Juliana Brizola que também defende a ideologia de poderia gênero. trazer uma. Sim, aí seria uma coalizão de esquerda. Eles estavam tentando articular isso. Fazer uma coalizão para atrair todos os votos da esquerda para uma chapa só. Então, assim, ó, a grande maioria dos mandatários do PSL, principalmente esses 4 estaduais, eles estão buscando capital político em outros meios que não são os culturais. Que foi justamente onde o Bolsonaro conseguiu a popularidade dele. Ou seja, uma falta de preparo. Sim, mas a questão principal, a gente tem que, nós já entendemos que não adianta a gente ficar dependendo de político para poder fazer alguma coisa na cultura. Quais seriam os meios, né? Até esquecendo um pouco, porque até a propósito da entrevista também fala mais de ti do que falar de qualquer outra de qualquer outra situação, assim, de qualquer Sim. outra pessoa. Mas o que tu acha que quais seriam as soluções para atingir a cultura? E se tu uma outra pergunta também, e se tu acha importante essa pasta da cultura, ela deveria existir ou não? E se ela deveria, como ela deveria existir? Bom, uma solução para se resolver para amanhã simplesmente não existe. Porque, primeiramente, no Brasil, o conceito de cultura foi totalmente deturpado, certo? Aquilo que a palavra cultura ela foi muito distorcida pela ideologia que foi imputada ao Brasil. Se a gente abrir a Constituição ela diz que cultura é tudo que representa um povo. Ou seja, se eu pegar um jornal das 8 da noite, se eu pegar o Linha Direta, o antigo Linha Direta, o antiguíssimo Linha Direta, e eu passasse numa Bienal e dissesse isso é a cultura do Brasil, segundo a nossa Constituição isso está correto. Então, a primeira coisa que fizeram para que se pudesse tomar a cultura de assalto e usar como instrumento político, a primeira coisa que fizeram foi deturpar o sentido da cultura. Cultura vem de culto, na verdade vem da palavra, além da palavra cultivo, vem da palavra que vem de culto. Eu não vou entrar na etimologia do latim para não ser chato.
Já sei que eu por mim mesmo já sou chato o suficiente. Então, o que acontece? A cultura, ela vem de cultivare e de culto. Ou seja, ela vem de cultivar algo cultuável no homem. Ela vem de uma produção humana que é de um esforço, de uma técnica tão tremenda que ela eleva o homem no sentido da sua vida. Certo? Então não é uma representação simples de um povo. É aquilo que um povo cultua. É mais ou menos, para uma figura de linguagem um pouco mais simples, aquilo que um povo idolatra. São os ídolos de um povo. Seja os ídolos literários, os ídolos musicais, tudo que nós podemos chamar de arte, ao qual se faz uso da técnica, e em vários outros sentidos. Mas hoje no Brasil, no campo da cultura, nós temos uma idolatria muito maior aos políticos, de uma certa forma, do que aos artistas. Nós não temos artistas a estrito senso. Porque a arte, ela necessita de uma liberdade. Ela não pode estar presa em si mesma, buscando formar um homem de direita, um homem de esquerda. É uma elevação livre do homem. A arte é simplesmente o uso da técnica para o deslumbre e a elevação do homem. Então, a saída para se solucionar o problema cultural do Brasil é que as pessoas sejam normais. Ponto certeiro, ponto chave, na verdade. Exatamente. É preciso de liberdade para que a arte seja a arte em si mesma e dentro dessa liberdade o homem seja elevado. Esse é o sentido da cultura. Não tem nenhum sentido em de levar o homem a ter tal ideologia ou choque com tal pensamento. Isso que é cultura. É a arte livre por ser livre. É a elevação do homem. É aquilo que é cultuável. E pronto. Sim. Não é de esquerda nem de direita. Antes de tu responder a outra pergunta sobre seria necessário ou não ter a pasta de cultura, eu lembro que, tipo, tem o Alan, né, do Terça Livre, e ele deu uma palestra ano passado na Câmara de Vereadores, e ele falou toda a importância da cultura, dos artistas e tudo. E o mais engraçado, que sempre volta, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que as pessoas ainda insistem. A gente fala assim, cara, é importante produzir cultura, é importante tu ler, é importante tu estudar, escutar uma boa música, assistir um bom filme, criar teu imaginário, alimentar teu imaginário. E as pessoas sempre ficam, tá, e a política? E amanhã? E em quem a gente vai votar? Quem tu indica? Cara, a gente tem que parar um pouco com isso, né? Digamos assim, né? Um pouco porque senão a gente... Eu vi esses dias também uma postagem do Contra Acadêmicos, que eles falavam assim, não, do Oliver Talk, na verdade. Tu fica aí te preocupando com a política do dia, fica ansioso com o que saiu do lado A, do lado B, mas o Divina Comédia, o Dante Alighieri tá lá criando mofo na tua prateleira. Em vez de tu ler, em vez de tu estudar, tu tá te preocupando sempre com a política do dia. Então, voltando à pergunta também, tu acha que seria necessário, tu acha importante continuar tendo uma pasta da cultura, ou não deveria, ou se essa que a gente tem deveria ser tratada de uma outra maneira? O que tu acha? Qual seria o caminho certo para essa pasta da cultura? Olha, é uma faca de dois gumes. Porque a cultura, ela realmente, por muitas vezes, ela vai ser algo artificial. Ela não é algo que o homem naturalmente produz. Certo? Mas é que essa agenda com a Regina Duarte, eu não sei qual a agenda proposta pela Regina Duarte. Sei que ela é uma artista, ela tem todo o jeito de ser social-democrata, de ser fabiana, e a extinção da pasta, eu não sei se realmente não seria necessário por 2 mandatos
os 2 mandatos do Bolsonaro agora, realmente a existência dessa pasta, certo? Porque o estrago que foi feito sob o investimento das articulações internacionais, das ONGs, etc., é algo que na guerra, no que nós chamaríamos de guerra cultural, na guerra de narrativa, isso é algo muito muito desemparelhado ainda. Esse lado tem investimento de banqueiros internacionais, recebe dinheiro do fluxo partidário, e aqui a normalidade em si ela é um desequilíbrio muito grande. O que seria cultura verdadeiramente e as produções artificiais para se fomentar uma narrativa política, a cultura usada como um meio de poder. Isso realmente é muito disparelho. E a cultura realmente é algo artificial, não é algo que vem simplesmente ao natural. Nós cultivamos isso no homem. E a cultura ela é o testemunho de uma civilização. Não que a cultura explique em si a civilização, a experiência daquela civilização. Mas, em boa parte, nós iniciamos o estudo de uma civilização pela cultura, porque ela diz o que era cultuável. Então, nós sabemos que hoje existe a degradação da civilização ocidental. Então, nós já sabemos, ainda nós sabemos, o que nós precisamos resgatar. Porque é muito evidente. A guerra política deixou isso muito evidente. Não existe nada. A política está sendo realmente usada para formar um anti-homem que é avesso à cultura livre, avesso à arte enquanto cultivo do homem. A arma política da esquerda está tentando formar um animal. Essa é a realidade. Isso é muito patente. Isso é muito evidente. Então, sendo a cultura tão artificial, algo que é cultivado nos homens, eu não vejo, por enquanto isto é evidente que nós precisamos resgatar a cultura ocidental, uma compra de uma grandíssima tiragem da Odisseia para distribuir no ensino médio, iniciativas assim, porque nós não conhecemos a nossa cultura enquanto ocidentais. Nós conhecemos a cultura enquanto meio de poder político, certo? Então, Enquanto isso é um dos grandes comercial. problemas do Brasil hoje. Enquanto meio comercial também, né? Principalmente meio comercial. É o que o Theodor Adorno chamaria de indústria cultural, não é? Que é aquele meio onde... Mas isso também moldaria um anti-homem, que é um homem para o mercado. Essas 2 modalidades de cultura, elas formam um homem dócil, intelectualmente dominável. O mercado forma um homem que é movido pelo desejo. E o desejo é sanado pela compra, pelo consumismo. Agora, no anti-homem gramsciano, no anti-homem que a esquerda mais radical tenta produzir, é um anti-homem no qual, nesse caso, o que sana isso é a revolução. Ele vai adentrando lentamente através da arte para a revolução. Então... Você já viu aquele filme, a última... Não, é alguma coisa amarga, né? Que mostra a história da Ucrânia. A colheita amarga. Você já chegou a assistir esse filme? Ainda não. Ele fala bem sobre... Tipo, ele conta a história de... Tem uma travada aqui. Ele conta sobre ele conta sobre a questão de Lenin dominar lá a Ucrânia e de pegar os grãos e tal. E conta da história também de um casal lá que o cara ele era artista, e ele produzia uns quadros muito bonitos. E do nada, tipo, os russos lá começam a fazer com que ele produza uma arte pior, sabe? Tipo, ele quase se torna um boneco de palitinho num quadro. Então tem muito disso mesmo, dessas questão de tornar o feio em belo e de inverter as coisas, né? Sim. Sim, essa questão é muito forte hoje em dia, porque
a arte ela tem sido usada como um meio de poder, tanto a arte quanto a cultura. Pode ver que um dos últimos, não digo um dos últimos, mas a segunda e terceira geração da escola de Frankfurt contou com Herbert Marcuse, certo? E Herbert Marcuse, ele é a favor de um socialismo voltado para os prazeres carnais. Ou seja, é um socialismo onde nesta utopia comunista todos se dedicariam ao prazer, certo? Porque, nesse caso, a constatação do Herbert Marcuse é a seguinte, que formamos uma sociedade de direita com a concepção freudiana, onde eu preciso reter os meus impulsos, eu preciso controlar os meus impulsos animais, sexuais, como um todo, e com isso eu formo uma sociedade conservadora. Para ele isso é conservadorismo. Esse animal, esse lobo do homem do Freud. Uma coisa meio doida, né? Então, isso seria uma sociedade conservadora. Agora, na sociedade marcusiana, na sociedade que passa pela Revolução Marxista, todos nós teríamos que libertar estes impulsos. E agora, essa modalidade de socialismo, ela é direcionada para que o homem se liberte sexualmente. Daí que veio a agenda de liberdade sexual dos sessentistas, dos revolucionários dos anos 60 na França. E nós vemos isso hoje na cultura. Claramente, a gente não precisa nem de muito exemplo. Tu sai na rua, tem um carro com vai novinha, né? Então isso é a arte sendo usada como um meio de poder. É a arte sendo usada numa agenda política. Porque quanto maior a perversão sexual, de acordo com Herbert Marcuse, mais nós nos aproximaremos da revolução marxista, mais nós nos aproximaremos desse paraíso utópico, ao qual ele chama o socialismo liberal, poderia se dizer assim. E nisso também nós temos agora uma pauta para os progressistas, né? Então, você pode ver que os liberais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, os liberais são à esquerda. Por exemplo, o Partido Novo, ele é a favor dessa agenda de liberdades individuais, que são escravidões carnais, ó, a forma como está lá no livro 1984 de George Orwell, Liberdade e Escravidão. Quanto mais se busca por essa liberdade abstrata, mais escravo dos meus desejos e da animalidade eu fico. Então, se fomenta esse novo modelo de sociedade e também se usa da arte, principalmente da música, e também a arte também, as artes plásticas também foram muito utilizadas, porque as artes plásticas nos anos 80 e 90 elas eram feitas para causar choque. Eram retratos de coabitações sexuais, etc, etc, para causar choque. Só que a arte plástica, ela entrou tão em descrédito da entrada dos anos 2000 para cá, que realmente eles precisaram adentrar na música. E no Brasil nós sabemos o dano que foi feito, né? Veio o Furacão 2000, tá aí esses vai novinha, cada vez mais a coisa fica mais depravada, cada vez mais o apelo sexual fica mais nítido, a animalização do homem, como diz o Mário Ferreira dos Santos, a invasão vertical dos bárbaros fica cada dia mais nítida, mais clara. Então, isso é o uso da arte como meio de poder. E realmente, hoje é uma guerra muito, muito disparelha. Então, eu não vejo nenhum problema. Que eles falam é a guerra assimétrica. É a guerra assimétrica. Isso. Sim, e nesse caso a guerra assimétrica adentra à cultura, é uma guerra cultural também, porque eles silenciosamente vão se movendo dentro da cultura, criando, como a cultura é algo artificial, né? Eles vão mudando principalmente os hábitos, eles usam da arte para mudança de hábitos dentro no âmbito social, e mudando um hábito, também, depois que eu já fiz a mudança desse hábito, eu também quebrei um paradigma. Eu quebrei um tabu, como diria Freud. Então, mudando um hábito, por exemplo, hoje é normal as meninas saírem rebolando e postar vídeo na internet, mexendo a bunda, e etc, etc.
Com isso, nós quebramos o tabu da liberdade sexual. Através do ato, através do costume. Nós nos acostumamos com esse hábito das meninas de se mostrarem assim, sensualmente, e com isso, a nossa moral no sentido sexual foi totalmente dilacerada. Foi uma engenharia social através do hábito. E isso eu uso da cultura como guerra política. Isso não é a arte livre em si mesma. E como é que seria uma forma de a gente até tem na mão isso, né? Mas como é que seria uma forma de emparelhar, pelo menos, né? Não digo que a gente vai conseguir superar, mas que a gente consiga chegar perto do nível que eles estão do outro lado, para a gente conseguir produzir a cultura, para que a gente consiga difundir. Porque, tipo assim, tá, eu moro em vila, né, cara? E o que eu vejo muito é que o pessoal acha que de primeira todo mundo vai conseguir ler a Odisseia, vai conseguir pegar o gosto pela música clássica, que é uma coisa que nem eu tenho ainda, esse gosto pela música clássica, esse hábito de escutar. Eu escuto muitas vezes, antes de ler algumas vezes, mas é bem raro assim, mas eu tô criando um hábito, ainda tô me forçando a criar o hábito, né? Mas, por exemplo, a gente vê que é isso que querem passar para as pessoas, só que eles ainda conseguem ver que seria atingir só a classe média, né? Na real, isso daí é só atingir a classe média, porque realmente para atingir um público das periferias com esse tipo de conteúdo que seria a melhor forma, mas não seria tão efetivo. O que a gente deveria fazer? Não, primeiro eu queria fazer uma constatação de que hoje no Brasil nem a classe média daria atenção aos clássicos literários e à música clássica. A nossa classe média alta, ela é proletariado. Nós não conseguimos produzir uma elite intelectual. Nós não temos elite intelectual hoje no Brasil. Intelectuais que sejam simplesmente produtores de cultura e de conhecimento em si. Certo? Nós temos agentes da guerra política. Nós temos intelectuais orgânicos da esquerda que prestam serviço a uma guerra política. Então, nós não temos elite intelectual no Brasil. Uma constatação. Então, a classe média nós conseguiríamos alcançar? Não. Estão totalmente aburguesados no sentido de que eles estão com a consciência ferida. É o aburguesamento no sentido de Ortega y Gasset, onde eles são muito pragmáticos. Eles querem as coisas para o conforto deles, para a produção de conforto material. Então, quando eu chego para eles oferecendo um cultivo do espírito, um cultivo da ordem interna, isso provavelmente vai ser recusado. Certo? Então, o que a nossa classe média alta nos oferece, no máximo, é uma prole organizada. Pai, mãe e filhos. Ou seja, é um proletariado. E abaixo disso nós temos um lumpen proletariado, que é abaixo do proletariado, que tem ali alguns bens materiais que são fornecidos graças ao nosso avanço material na modernidade, mas eles não têm prole organizada, não têm família, não têm o poder que a família proporciona. Então são um lumpen proletariado em maioria. Então nem a classe média a gente alcança. Mas eu acho muito mais fácil nós alcançarmos as periferias e as classes mais baixas, porque graças a essa escassez um pouco mais econômica, a ordem moral e a ordem interna dessas pessoas precisa ser muito mais forte. Porque elas não têm dinheiro para ajudar elas. Então elas precisam de disciplina, elas precisam de experiência de vida, elas precisam de outros aparatos não aburguesados, digamos assim, não tão voltados ao material graças à sua escassez econômica. Então é muito mais fácil nós termos sucesso oferecendo isso às classes mais baixas, porque é um código moral que é mais rígido nas classes mais baixas. Nós temos provas antropológicas claras, por exemplo, permite roubo em determinados lugares da periferia. Ou seja, lá o código moral é rígido, não existe uma anarquia moral. Por quê? Porque é pouco recurso, é escassez, o pessoal tem que aprender a viver. Essa é a realidade. Então a classe média, como tem essa coisa de que é muito filhinho de papai, é um pessoal que não tem consciência de realidade, vai ter essa consciência só dentro do mercado de trabalho,
só depois lá dos 20 anos, e aí começa a cultivar uma maturidade interna, uma ordem interna, e é muito, muito tardado. Isso não chega a afetar a personalidade, né? Então, eu creio que na periferia, como nós temos esses códigos morais um pouco mais rígidos, e as pessoas buscam mais recursos para poder viver melhor, e esses recursos não estão ligados ao material, então eu creio que a busca por uma ordem interna talvez tenha muito mais sucesso nessas camadas mais baixas, certo? Principalmente através da música. E aí nisso que eu acho correto nós ainda termos uma Secretaria da Cultura, porque nós podemos investir dentro da periferia, nós formarmos uma orquestra dentro da periferia, porque dado o fato de que as mães não têm recursos econômicos para botar o filho numa creche, para botar o filho num lugar, ele não quer essa criança na rua. Então, se nós tivermos um projeto para formar uma orquestra, nós vamos ter mão de obra ali. Agora, dentro da classe média, isso não existe. A classe média, tá, mas o que isso vai acrescentar para o currículo do meu filho, para a vida profissional do meu filho? Vai dar ordem interna, sua jumenta. Mas como o pessoal não vê ganho material, não vê conforto, um ganho de conforto material com isso, não vai aderir. Mas dentro da comunidade, para tirar a criança da rua, para ensinar algo um pouco mais altivo, dar mais recursos para essa pessoa viver melhor, isso teria sucesso. Eu acredito que isso teria sucesso. Nós colocarmos uma orquestra, um clube de leitura, iniciativas assim. Mas isso não foge também das iniciativas individuais dos indivíduos. Não precisa propriamente ser do Estado. Mas se o Estado fizesse, seria bem interessante. É falta de interesse, então, né? Falta de A interesse. classe média não vai se interessar. Isso é uma constatação meio sociológica, assim, numa coisa que a gente vê em rede social, sabe? No Brasil, o pessoal não... a classe média está muito envolvida com a guerra política. E faz manifestação na frente de quartel para pedir AI-5, e quer uma solução para ontem, quer uma solução pragmática. Agora, o pessoal da periferia sabe o que é viver um dia de cada vez. Sabe que a vida ela precisa de mais elementos, fora os disponíveis, fora os elementos materiais, para conseguir empurrar a realidade. Vai precisar de uma disciplina, vai precisar ser educado. Deus que me perdoe, mas filho de pobre muitas vezes é muito mais educado que filho de rico. Esses playboyzinhos de colégio particular são sempre os merdinha. Pode ver, hoje é tudo drogado. Agora vai ver, principalmente o pessoal que é filho de mãe católica, filho de mãe evangélica, entra na casa de uma pessoa, não faz bagunça, senta e fica assim, porque o pau canta em casa. Porque aquela pessoa precisa de um código moral rígido. Por quê? Porque se ela tiver um problema na realidade, ela não tem recurso material. Entendeu? Então, em vez de intervenção do Estado, se o Estado tiver que botar dinheiro, bota na comunidade. Porque a classe média não corresponde. A classe média é quase um câncer no Brasil. A direita não fala muito isso porque é reduto de voto do Bolsonaro. Né? É reduto de voto de deputado. Mas como eu estou cadendando, eu falo, o problema é a classe média pragmática que está com a pauta política na mão. Eles têm que largar. Eles têm que querer parar de resolver o Brasil através da política. E deixar os entendidos, nós formarmos uma classe intelectual. Vai ser uma guerra de mais de 30 anos de ocupação de espaços, de formação de intelectual. Vão ter muitos retóricos. Tem um monte de youtuber retardado aí falando merda, isso é a prova viva disso. Então, formar elite intelectual, nós conseguirmos formar realmente uma nação normal, uma nação decente, com músicos normais, com intelectuais normais que produzem conhecimento, isso vai demorar. E para isso precisa a política parar de intervir, né? Que esse foi o trunfo do PT. A política ficar batendo, ficar martelando, só um lado tinha dinheiro, só os agentes políticos tinham dinheiro, aí deu no que deu. É foda. Mas eu acho que é isso, cara. E foi tipo assim, ninguém fala isso. Ninguém quer falar isso. Ninguém quer se indispor. É sempre essa questão do bom mocismo, de
Não, mas ora, vejamos, olha, ora bolas, né? Cara, tipo, Aham. me indigna, sabe? Porque é bem isso, tipo, as manifestações, o pessoal vai lá, canta musiquinha, fala, tal, daí vai lá, fala todo com o peito estufado, e temos que fazer, e temos que... E daí depois, tipo, na hora prática, virou um jargão, na verdade, né? A guerra cultural virou um jargão. Então, é porque eles falam em guerra cultural, a maioria fala em guerra cultural, mas não faz nada, não apoia ninguém. Por exemplo, essa própria questão de eu ser artista, não é que porque eu sou artista que tem que investir em mim. Tem muitos outros artistas que também fazem trabalhos muito melhores que o meu, que eu conheço, e que não tem esse apoio, que é sempre tipo deixado de canto. Depois a gente vê, não sei o quê. E já passou já quase um ano e meio já de governo e poderiam ajudar outros artistas e não fizeram nada para... E artistas que nem ficam nessa questão, que são artistas normais, como tu falou, artistas normais que produzem música, que produzem arte, que deveriam ter um apoio e não tem, porque é muito mais fácil ficar criando discurso, criando narrativa, ao invés de agir, entendeu? Mas É que também a gente pode falar. é que a gente precisa entender também que o Bolsonaro ele já é sobrecarregado. Não, mas eu não E aí falo por quem que ele, está ao eu redor? falo pelos... Sim, sim, sim. Não, mas eu digo o seguinte, ó, olha quem está ao redor dele. São muitos positivistas. Pessoal que quer resolver tudo de forma rápida, pragmática, tecnocrata. Aí, que valor que tem a arte? Pra que essa gente aí tocando violão, tocando violão? Beleza. São os idiotas. São os analfabetos culturais. Pode ver. Olha o Sérgio Moro. O Sérgio Moro antes era vaca sagrada. Mas eu sempre disse, esse cara é um tecnocrata, ele tem um doutorado sobre aborto. Mas ele é o herói da Lava Jato. Foda-se, é um analfabeto cultural. Meu Deus. Que o Moro ia nas mesmas festas que o Dória. Ia lá todo embotado, de braço dado com a mulher dele. E o que esse cara é herói de quê? Analfabeto. É a burguesia que tu acabou de falar, né? Pois é, ele é um tecnocrata, é um positivista, entende? E aí, o que o Moro deve apreciar de arte? O que o senso comum acha bonitinho. Que o senso comum acha bonitinho, o Moro vai lá e vai bater palma simplesmente para participar do Tuscô ali, para se inserir naquele meio social. Mas o que o Moro, como pessoa, que tem uma ordem interna, que tem um espírito, que precisa apreciar, o que o Moro gosta? O Moro é um analfabeto cultural. Quem tem tino, quem entende do jogo, sabia disso. O Moro talvez foi o grande erro do governo Bolsonaro. E pode ver, eu gravei um vídeo falando que o Moro não era indispensável, porque eu senti que o Moro ia sair do governo. Não que eu previ, porque foi algumas horas antes dele sair. Foi à noite, eu postei esse vídeo à noite no Instagram, no outro dia de manhã ele tinha saído. Mas não foi que eu achei que ele ia sair no outro dia, mas eu achei que durante essa crise do Covid ele fosse sair. E aí o cara fez toda aquela merda, entendeu? E saiu esfaqueando o Bolsonaro, mas eu já sabia que ele era um tecnocrata, era um analfabeto cultural. Eu gravei o vídeo. Olha, quem é essencial no governo Bolsonaro é o Guedes e o Ernesto Araújo. Esses aí são sustentáveis. O Ernesto, no primeiro discurso dele, aquele discurso dele ali na posse, ele deveria ser passado em todas as escolas. Pela questão cultural que ele abrangeu em todo aquele discurso ali, cara. Tipo, deveria ser, tipo, primeiro dia de aula, todo mundo vai escutar o que ele tá falando ali. A questão de que foi o que tu explicou agora no início da live, né? A cultivação de algo que nos transcenda, né? Que a arte vai nos proporcionar. Então, Sim. Aquele discurso do cara foi foda. Mas entende? Então, o pessoal, como eu digo, quem está com a pauta política na mão é a classe média. E a classe média quer resolver tudo com a eleição. E o pobre? Por exemplo, teve aí esse negócio fica em casa. Teve gente que se diz bolsonarista e veio com esse papo de fica em casa. Mas e o pobre, meu filho? A realidade brasileira tem magnata que toma uísque 30 anos e tem gente que come arroz com feijão.
E quando acaba o arroz, é feijão com feijão. E quando acaba o feijão, é pão com açúcar e água. Não, O Brasil é isso. O feijão ainda é mais caro. O feijão é mais caro. Quando acaba o É, feijão, é só uma arroz com lentilha. Entende? Então o Brasil tem esse contraste. Mas quem tem internet, quem milita, quem tem a pauta política na mão é a classe média. Mas quem é que pensa no pobre? Tem ninguém. Quer saber da eleição murrinha aí que vai ter, que não vai valer merda nenhuma? Essa eleição que vai ter agora em outubro. Vai valer para quem vai se candidatar, porque pode pegar o mandato ou não. Mas a nível social, a parte que é importante, que realmente vai ter impacto sobre a realidade brasileira, é essa questão das indústrias. Que nós, saindo dessas indústrias da China, com uma reforma tanto tributária como uma reforma trabalhista, nós podemos atrair essas grandes indústrias. Agora, hoje, a nossa Selic, pois é, a nossa Selic hoje está abaixo de 3%. Uma taxa de juros Selic assim, todo capital que entra no Brasil é um capital predatório. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma garantia de lucro. Então, quando o capital entra aqui no Brasil, com um juros tão baixo assim, ele quer dominar algum mercado. Então, o pessoal não está pensando isso. Não está pensando no impacto que tem na realidade. Certo? Então, é muito difícil nós tratarmos de arte, de cultura, nos seus termos e nas suas notas reais, nas suas notas cruas. Olha o que foi produzido pelos gregos, por exemplo. A nossa cultura se resume hoje em YouTube, né? E Spotify. A contracultura brasileira hoje é YouTube e Spotify mesmo. Não tem como fugir disso. É a realidade. A contracultura brasileira antes do Bolsonaro era o pessoal pentecostal que usava o YouTube para falar de teoria da conspiração. É ou não é? O pessoal lá falava um monte de loucura, um monte de bobagem, falava de Illuminati, não entendia droga nenhuma de... Exatamente, não entendia droga nenhuma de geopolítica e falava que o mundo era dominado por não sei o quê, 12 famílias, não sei o quê. Isso era contracultura no Brasil. O que se produzia no Brasil era cultura de matriz gramsciana, comunista, e esses negócios de teoria da conspiração. Era só isso. Não tem mais nada. Não tinha mais nada. Pega ali, por exemplo, os vídeos em alta de 2010. Era isso? Era Furacão 2000, funk, café filosófico, pessoal falando só sobre questões sociais, o criolo, que fez parte de vários movimentos de esquerda, só falta se filiar ao PCdoB, o criolo. Eu gosto do que ele produz, não nego. Gravou uma música agora com o Milton. Pois é, não que eu não goste da produção dele, mas a produção dele é meio tendenciosa às vezes. Ele tem músicas que são tendenciosas, onde ele coloca a guerra às drogas como uma responsabilidade do Estado, ele instiga a luta de classes. Então quem não tem uma formação um pouco mais incisiva, vai ouvir esse negócio e... Aí a questão é a seguinte: a direita, ela quer os cargos, ela quer o poder. Quando eu digo direita, eu não me refiro aos conservadores. Para mim, o conservadorismo é uma coisa, ele é ocidentalista, ele é pró-ocidente, pró-civilização ocidental, isso é o conservadorismo. E também nós temos uma direita laica e são representantes do império secular. Eles querem chegar ao poder. Eles querem resolver alguma coisa? Eles dizem que quando eles estiverem no poder, eles vão resolver. Certo? Então, nós temos, de um lado, a esquerda, que já tem em peso uma classe artística produzindo. Nós temos essa direita, que é laica. Ela é laica, é representante do império secular. Ou seja, ela não defende o cristianismo. E nós temos os conservadores, que são cristãos, defensores do direito romano e da filosofia grega. Mas eu digo o seguinte: essa direita laica, que é limpinha, que não abre igreja na pandemia, não sei o que, elas têm um grande problema. A esquerda, quando ela produz artisticamente, filosoficamente, e essa direita laica não produz nada disso, ela só produz guerra política,
eles ocupam um espaço existencial no homem. Eles pautam a existência do homem no cosmos. Ou seja, eles te dizem como é o existir. E a direita laica faz o quê? Vamos resolver Eles querem guerra política. Vamos resolver amanhã a votação que vai a plenária. Exatamente. Compreende? Então, a esquerda quer ocupar um espaço existencial no homem. Agora, a direita laica, ela é solta. Ela quer o poder, ela quer o dinheiro, o status e o cargo. Mas e o sentido existencial dela é o quê? O sentido existencial dela é pautado pela esquerda. Que essa sede de poder vem da onde? Do príncipe do Antônio Gramsci. Aonde o que importa é o poder e a militância para chegar ao poder, e os dois se fundem depois. A cultura e o partido se fundem depois no Antônio Gramsci. Então a gente vê que essa direita laica, um exemplo disso é Joyce Haussmann. Joyce Haussmann é isso. Ela é pautada pelo poder. Então, o sentido existencial dessa direita laica é o poder. Não é como os Tanto que o professor Olavo falava para ela. O professor Olavo falava para ela continuar no jornalismo. O professor Olavo falava para ela continuar no jornalismo e esquecer essa questão de partido. Não, ela foi lá e quis ir se eleger. Sim. Exatamente por quê? Porque o sentido existencial dela não era servir. Era ir subindo o máximo que ela pudesse na escadaria do poder. Certo? E agora vai descer rolando. Vai descer rolando. Entende? Então, a direita que é laica, ela é pautada existencialmente no campo de pensar como existir pela esquerda. Isso é evidente. E aí nós temos um movimento mirrado que está começando a se organizar, que é conservador e cristão. Certo? Porque o conservadorismo, ele tem o lastro dele no cristianismo. Por quê? Porque toda a cultura ocidental é pautada pelo cristianismo. As instituições gregas, elas foram lapidadas pelo cristianismo. Veja bem, na Grécia Antiga, na Grécia platônica, na Grécia socrática, na Grécia de Péricles, por exemplo, quem tinha os direitos políticos de ocupar a ágora, o areópago, eram só os homens instruídos e livres. Era 10% da população. Quem deu a liberdade e a propriedade para todos os homens foi a experiência com o modelo judaico de organização política lapidado pelo cristianismo. Ou seja, sem o cristianismo, a democracia ela é exercício de 10% do povo, não da população inteira. Ou seja, sem a experiência do cristianismo lapidando as instituições gregas, nós talvez não tivéssemos direito a voto. Como seria a organização política? Seria uma aristocracia, uma oligarquia? Não sei. Porque quem lapidou as instituições foi o cristianismo. Por isso que eu digo, essa direita laica vai fracassar. Ela está fadada a devolver o poder para a esquerda. Porque elas não preenchem o sentido existencial. E quem tem poder de preencher existencialmente as pessoas é o cristianismo. Então, se elas não aceitam o cristianismo, não aceitam a cultura grega, a ordem interna que os gregos conseguiam impor, se eles não aceitam isso... Tem uma coisa dentro disso aí também. E se o próprio cristianismo começa a não se colocar como um conselheiro, como um diretor espiritual dessa questão toda, quando ele começa a se... tentando achar a palavra certa, mas tipo, se omitindo, na verdade, né? Se omitindo de dar a cara a tapa, né? Esse cristianismo, a direita laica vai continuar também. E vai fracassar, como tu tá falando. Então também tem um pouco da questão da não existe cultura. Não existe cultura sem religião. A religião é o culto máximo. O que pauta a cultura ocidental durante todo o período de lapidação das instituições é o cristianismo. Vamos ver. Shakespeare. Shakespeare, todos os dilemas morais de Macbeth, O Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, tudo
todos os dilemas são voltados ao cristianismo. O dilema sobre a maldade de Macbeth, que matou o rei dormindo e quis se alçar ao poder. O dilema da paixão de Romeu e Julieta, a paixão juvenil, os dois se matam. Eles não conhecem o amor caridoso, o ágape cristão, e acabam daquela forma trágica. Todos os dilemas morais de Shakespeare são cristãos. Ou seja, é uma tragédia grega, mas lapidada e com o seu núcleo duro dentro do cristianismo. O recheio de toda a cultura ocidental é o cristianismo, porque o cristianismo pauta a moral e a existência do homem. Entende? Então não existe cultura sem cristianismo. Quem quiser produzir cultura sem ter pelo menos a direção moral, a bússola moral do cristianismo, definir o que é o bem, o cristianismo define o que é o bem. Enquanto o marxismo, ele é um parasita. Ele vem dentro de um conceito, geralmente até do cristianismo. Esse conceito de solidariedade do marxismo, de onde saiu? Eles não produziram? Eles pegaram do cristianismo esse negócio. Eles parasitaram no cristianismo. Não existe. Eles não criaram conceito nenhum. Eles vão lá, pegam o conceito, distorcem a palavra e pegam para eles e começam a usar. E vão repetindo, e o pessoal aceita. Por exemplo, misericórdia. O pessoal aí, esse bando de tapado, esse negócio de pandemia, tá achando que misericórdia é trancar o pessoal em casa, é forçar o pessoal a ficar em casa. Não. A misericórdia, ela é com o próximo. Ela não é nível de Estado, expandir o Estado. Ela é com o próximo, ou seja, de uma pessoa perto de mim e o ônus precisa ser para mim, para que eu sirva essa pessoa. O bom samaritano, ele recolheu aquele judeu espancado. Sendo que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, que eram da tribo, que são judeus, e aí o samaritano que tinha um problema, porque Samaria e a Judéia não se dão bem, né? Por causa do lugar, de adoração, etc., uma questão da cultura judaica. Aí o bom samaritano serve, tem de misericórdia com aquele homem que foi espancado e roubado. Então, a misericórdia tem a ver com servir. Servir quem? Alguém próximo. O marxismo, ele acha que a misericórdia está ligada a fornecer igualdade, fornecer liberdade. Certo? Então, é uma coisa que eles pegam no cristianismo. O homocismo que todo mundo prega nas redes sociais de fulano não se preocupou com o ciclano, mas eu me preocupo, daí levanta hashtag, pray for não sei quem, tá ligado? Tipo, essas campanhas assim que de uma forma concreta não atinge nada. De uma maneira assim, é tudo distante, é tudo abstrato, é tudo... Sim, exatamente. É tudo muito distante da realidade do próximo, porque isso não implica ônus. Isso é muito fácil. Não me implica ônus. Eu fazer uma doação para as crianças da África, eu posso doar R$10. Mas agora, se eu for doar para uma pessoa mais próxima, o meu ônus precisa ser maior para ter algum impacto. Precisa de algo real, algo concreto para causar um impacto positivo na vida daquela pessoa. Certo? Então, não existe essa questão a misericórdia é algo que foi totalmente deturpado pela esquerda. Entende? Então, eles são parasitas. Mas acho que o pessoal conseguiu compreender bem o que é questão cultural, que vai acabar aqui. A gente já fechou com 1 hora já, praticamente. Uhum. E eu vou subir essa live aqui lá pro canal do YouTube, depois eu vou te passar o link, vou distribuir o link para os outros grupos que eu tenho também, porque na verdade isso aí foi uma aula, né? Era para ser uma entrevista, mas foi uma aula. E é bom isso, cara, porque o pessoal tem que entender um pouco mais, parar de repetir só o jargão, até aquele livro, 27 segundos restantes. Mas o pessoal ir atrás, até como o Julio Spaiol fala, né? As pessoas só aprendem a aprender, elas não aprendem a investigar. Então, acho que isso aí ficou bem